Olá, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos no nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, vamos meditar a última parte do Salmo 22. É uma parte muito bonita, muito intensa, mas pouco conhecida. O Salmo 22, de fato, é muito conhecido pelo seu primeiro versículo citado por Jesus na sua paixão, na sua cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse salmo, de fato, começa como um grande lamento. Um indivíduo, não sabemos quem, numa situação de tremenda angústia e dificuldades, eleva a Deus o seu grito, manifesta a Deus a sua dor, quando ele, na angústia, se sente como que abandonado, sozinho. Uma experiência que muitos de nós fazem na própria história, em alguns momentos dessa história, nas quais, angustiados em dificuldade, sentimos como que se fôssemos abandonados, nem mesmo Deus olha para nós. O Jesus da cruz, que diz, meu Deus, por que me abandonaste? É o Jesus que, assumindo a nossa condição humana plenamente, chega ao fim do poço, assumindo também ele essa experiência da solidão e do abandono. Mas esse lamento que diz a solidão e a experiência do abandono se torna uma oração, um clamor a Deus. Um clamor que na segunda parte do Salmo se transforma numa ação de graças. Na primeira o Salmo lamenta, na segunda o Salmo agradece. Porque primeiro no seu lamento, o grito que o homem pode elevar a Deus, o homem não se encontra numa experiência na qual é Deus gritar ao homem. O silêncio de Deus, portanto, mais do que abandono, se revela como um espaço no qual ao homem, à mulher, ao ser humano é dada a oportunidade de desabafar, de expressar a sua dor, de expressar a sua angústia, de expressar a sua fraqueza, a sua condição. Diante desse Deus silencioso que acolhe o nosso grito, se experimenta depois a experiência desse mesmo Deus, que de fato não nos abandona. E ao tomarmos consciência da presença de Deus na nossa vida, somos levados à ação de graças. O agradecimento, portanto, por uma presença que parecia não se fazer real na nossa história e que, ao olhar para trás, descobrimos como real na nossa história. Do agradecimento se passa para a terceira parte do Salmo, o louvor. O louvor onde se canta a realeza universal de Deus. Uma realeza como expressão de poder, como expressão de autoridade universal, porque vai para além das fronteiras de Israel, buscando alcançar todas as nações. Portanto, uma realeza, uma autoridade que quer abraçar a inteira humanidade. Mas o Salmo não é vazio na sua mensagem, nem mesmo na sua perspectiva orante, porque o Salmo é uma oração. Portanto, não se canta a realeza de Deus simplesmente para dizer que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é infinito. Esta realeza de Deus, ela se manifesta na nossa vida e na nossa história de um modo muito particular. E vemos isso no versículo 27 e no versículo 31. O versículo 27 é o que nos diz: vossos pobres vão comer e saciar-se, e o que os procuram o Senhor o louvarão. Vejam, pobre, comer e saciar, a dimensão da justiça, chamaríamos de justiça social. No versículo 31, melhor 32, o poder e a justiça do Senhor serão proclamados, eis a obra que o Senhor realizou. Ora, o poder e a justiça do Senhor significa o quê? Toda a ação salvadora de Deus na história, a favor do homem, a favor da mulher, a favor da humanidade, especialmente do homem e da mulher de fé, mas para além da fronteira da comunidade de fé, uma justiça que busca alcançar a inteira humanidade. Voltando ao versículo 27, essa ação salvadora de Deus, de um modo muito particular, é aquela ação que alcança o pobre, saciando o pobre, dando ao pobre a ocasião para comer. Ou seja, a expressão de um Deus comprometido com a vida dos mais fracos. O Salmo 22, portanto, no lamento, começa com o que nós poderíamos dizer com a experiência da Sexta-feira Santa, da dor, da angústia, da solidão, da percepção de abandono e da morte.
mas evolui para o domingo de ressurreição. A ressurreição na qual Deus manifesta plenamente o seu poder, vencendo a morte e tudo aquilo que a morte pode simbolizar como experiência de angústia e do mal na nossa vida. E é aqui que nós colhemos o elemento da mensagem tremendamente significativo dessa última parte do Salmo 22. Porque se de um lado nos dá informações teológicas, ou seja, nos fala de Deus, que na história atualiza a sua justiça como experiência salvadora, e essa justiça olha para o pobre e resgata o homem e a mulher na sua solidão angustiante e sofrida, do outro lado, o Salmo tem uma pretensão pragmática. Ou seja, como orantes, homens e mulheres que rezam, nós também podemos clamar a Deus e pedir a sua ajuda. Que Ele nos ajude a perceber a sua presença na nossa vida e que ao perceber essa presença nos descobramos salvados. Mas esse mesmo salmo nos compromete com esse Deus que nós rezamos. É por isso que no versículo 28 usa 4 verbos importantes: lembrar, converter, prostrar-se e adorar. Lembrar significa sintonizar-se com a história da salvação. Ou seja, não extrair da memória, apesar que neste momento possamos sentir como se Deus está ausente, de que Ele sempre atuou na história a favor de Israel, a favor da humanidade, a favor de mim, a favor de você. A lembrança, portanto, é a conexão com a história como história da salvação, uma história na qual Deus se apresenta do nosso lado. Desse lembrar vem um converter. Ora, se a lembrança me conecta com a história como história da salvação, porque Deus é sempre presente, o converter-se significa que eu comprometo a minha vida com essa história numa verdadeira experiência de salvação. Tendo Deus não só como aquele que resolve meus problemas, mas que vai me transformando e, portanto, me leva a prostrar-me e a adorá-lo, ou seja, a reconhecê-lo como centro da minha vida. E quando chegamos a reconhecê-lo como centro da minha vida, ou da nossa vida, estamos no ponto mais alto, no ápice da nossa expressão religiosa como culto, que não se limita à liturgia no templo ou nas nossas igrejas, mas que faz de nós a mão de Deus, que dá de comer ao pobre, que sacia ao pobre, que proclama com a própria vida a justiça de Deus atuante na história e que, ao mesmo tempo, se torna um instrumento dessa justiça de Deus em todas aquelas realidades nas quais, de fato, Deus parece estar ausente, mas que muitas vezes somos nós que, com o nosso ouvido, com o nosso olhar, com o nosso coração, estamos ausentes, deixando o outro ignorado, sozinho na sua solidão.